A senhora Margarida Hartwell, duquesa de Renfrey, parou no corredor em frente ao escritório do marido com uma carta sobre cevada submersa na mão. E não bateu. Não levantou a voz para a porta fechada a 6 pés de distância. Não perguntou ao criado, que estava de sentinela ao lado, se o duque lhe podia conceder 1 minuto fora de hora. Pediu ao Sr. Coombe, o secretário do duque, uma audiência, pois essa era a ordem das coisas em Renfrey. E o Sr. Coombe consultou o livro de couro preto que mantinha preso por hábito, se não por ferro, ao pulso esquerdo, e disse-lhe que sua graça a receberia na quinta-feira, às 15 horas, por 1/4 de hora, entre o negociante de lã e o homem da empresa de drenagem. O prado inundável em Longfen estaria mais 4 dias submerso até quinta-feira. Ela sabia disso do mesmo modo que sabia as próprias mãos. Não o disse 2 vezes. Pegou no lápis de trás da orelha do Sr. Coombe e, antes que o secretário pudesse decidir se aquilo era permitido, escreveu uma palavra ao lado da entrada de quinta-feira que levava o seu nome, intercalada entre o Sr. Aldis, o negociante de lã, e o Sr. Price, o homem da empresa de drenagem, como se também ela fosse um comerciante vindo vender algo ao duque. A palavra era cancelado. Fechou ela mesma o livro, pô-lo direito com a borda da secretária e voltou para a escadaria oriental com a carta da cevada submersa ainda dobrada na luva, pois havia 3 famílias de rendeiros que precisavam de a ouvir nas próximas horas, com ou sem audiência, e ela nunca, em 11 meses, precisara da permissão do Sr. Coombe para as visitar. Quando o Duque de Renfrey olhasse para cima dos seus livros de contas para notar que quinta-feira tinha chegado e passado sem a sua esposa na cadeira em frente dele, seria tarde demais para lhe importar da maneira que ele esperava que importasse. Importaria muito mais e de forma diferente na primavera seguinte. Foi um ano que nenhum dos dois podia ainda ver de onde estavam. E assim, é aqui que a história deve voltar ao início do acordo que fez com que uma quinta-feira cancelada parecesse a todos em Renfrey que ouviram falar dela, como a primeira rachadura numa represa muito antiga. O outono de 1816 chegou a Hampshire como sempre fazia, molhado e sem pressa, estendendo a sua névoa baixa sobre os prados inundáveis e o seu silêncio baixo sobre as grandes casas. E foi nesse outono em particular, 13 meses antes da quinta-feira cancelada, que Eliza Hartwell chegou a Renfrey como noiva de 21 anos, com os livros de contas de um pai falecido na mala e sem um diário digno desse nome preso à sua pessoa. O seu pai, Thomas Hartwell, fora um agente de terras de modesta reputação e hábitos exigentes, o tipo de homem que confiava mais numa coluna de números do que no rosto de um homem. E ele morrera na primavera anterior ao seu casamento, deixando-lhe 3 máximas que já tinha desgastado de tanto as repetir. Uma promessa que não se escreve é uma promessa que não se teve a intenção de cumprir. Conta o que te é devido antes de contares o que te é dado. O luto é um trabalho honesto, mas não é o único trabalho e não te desculpa do resto. Julian Faircross, Duque de Renfrey, casara com ela por razões que nunca foram ditas em voz alta no banquete de casamento, mas que foram perfeitamente bem entendidas por todos os presentes. A competência do seu pai deixara-a fluente na linguagem que a própria propriedade do duque mais necessitava: drenagem, rendas, araras, a lenta aritmética pela qual uma grande casa prospera ou sangra quietamente até a morte. E o duque, cujo próprio pai lhe deixara uma propriedade meio afogada em dívidas e totalmente afogada numa doutrina sobre o que o amor fazia a um homem que o deixasse entrar, precisava de uma esposa que pudesse ser útil, sem, por sua vez, exigir atenção. Ele não era cruel, era ordeiro. Construía as suas afeições como construía as suas cercas, em linhas retas, a distâncias medidas, com portões que abriam apenas a horas fixas. E chamava a este sistema justiça porque o seu pai lhe ensinara 20 anos antes que uma mulher a quem se concedia acesso não agendado ao tempo de um homem seria uma mulher que eventualmente possuiria o homem por inteiro e depois partiria como a sua própria mãe partira, levando a prata e os cêntimos da casa. Assim, Eliza aprendera em 13 meses a submeter os seus dias ao livro preto do Sr. Coombe. Aprendera que o seu marido haveria ao pequeno almoço formalmente e novamente ao jantar,
se não houvesse convidados a necessitar da sua atenção particular, e que qualquer coisa fora dessas horas, um prado inundado, um rendeiro doente, uma questão sobre o contrato de lã, exigia uma audiência como qualquer outro peticionário. Ela não argumentara este acordo, não porque o aceitasse como certo, mas porque observara nesses 13 meses exatamente o que o argumento custava a uma mulher naquela casa, e decidira cedo que o seu tempo era melhor gasto a provar que estava certa do que a provar que ele estava errado. Geriu as contas da quinta-mãe sem que lhe pedissem. Correspondeu-se com 3 das famílias de rendeiros com uma letra que o duque não sabia que ela usava. Tornou-se, sem qualquer alarido, indispensável para uma propriedade que ainda não sabia que precisava dela, o que era, ela passara a compreender, uma coisa inteiramente diferente de ser amada pelo homem que a possuía. Foi este acordo, preciso e ordeiro, e inteiramente sem sangue, que a levou ao livro preto do Sr. Kuhn, naquela terça-feira em particular, com uma carta sobre cevada submersa na sua luva, e foi a resposta que recebeu lá, quinta-feira às 3, um quarto de hora intercalado entre um negociante de lã e um homem de drenagem, que finalmente lhe mostrou, com uma clareza que ela se recusara a alcançar durante 13 meses, exatamente em que categoria ela fora classificada. Não uma esposa, mas uma audiência. Um item da lista arquivado sob assuntos da propriedade, a ser atendido quando conveniente e não antes. Não chorou por isso. Foi ver a família Caro sobre os seus campos alagados em vez disso, porque havia trabalho a ser feito. E o trabalho, ao contrário do seu marido, não exigia uma quinta-feira. O golpe que acabou com o acordo veio 4 noites depois, num jantar que Eliza não queria e não podia recusar decentemente, realizado para dar as boas-vindas a uma convidada, cuja chegada ela soubera apenas naquela manhã, Lady Constance Vane, uma amiga de infância da família da falecida mãe do duque, vinda para ficar uma quinzena em Renfrew, com base numa antiga amizade que ninguém se deu ao trabalho de explicar a Eliza com antecedência. Lady Vane era elegante na forma particular e sem pressa das mulheres que nunca precisaram de ter pressa, e sentou-se ao lado de Julian à mesa, com a facilidade de quem regressa a um lugar há muito reservado para ela. E Eliza viu o rosto do seu marido fazer algo que não fazia frequentemente perto dela, suavizar ligeiramente nos cantos, da maneira que o gelo suaviza antes que alguém o chame água. Foi durante o segundo prato que Sir Reginald Pell, 3 copos de clarete bebidos, e nunca um homem que lesse uma sala antes de falar nela, virou-se para o duque e perguntou, com a voz jovial de um homem que se achava encantador, como a vida de casado lhe servia, se a duquesa tinha arranjado a casa ao seu gosto, se ele se tinha achado, como os homens casados tão frequentemente se queixavam, à mercê dos caprichos e humores de uma esposa. Julian pousou o seu copo com a particular quietude de um homem a fazer aritmética de que não gosta, e Eliza viu-o escolher as suas palavras como escolhia tudo, por economia em vez de calor. Uma esposa, disse ele, é um ofício necessário. A minha desempenha-o admiravelmente. A mesa riu suavemente. A risada de pessoas que tinham ouvido dizer pior mais cruamente e não notaram a crueldade menor nisso. A boca de Lady Vane curvou-se. Eliza sentiu as palavras aterrar algures abaixo das suas costelas e permanecer lá, como uma pedra permanece onde é atirada, em vez de onde se destina a aterrar. Ela não gritou, não chorou, não pousou o seu próprio copo com demasiada força, nem empurrou a cadeira para trás, nem se desculpou com qualquer pressa visível. Terminou o prato de peixe. Perguntou a Mrs. Danby, à sua esquerda, uma questão sobre o parto da sua filha e ouviu a resposta com o que parecia ser atenção total. Esperou até que as senhoras se retirassem, e só então, na sala silenciosa atrás das cozinhas, onde ninguém além de Mrs. Puit, a governanta, pensaria procurá-la. Permitiu-se 10 minutos junto ao relógio de manto? 10 minutos exatos, contados da maneira que o seu pai lhe ensinara a contar o luto como uma dívida que deve ser servida e depois encerrada para sentir a coisa que ela decidira à mesa que não sentiria na frente de uma audiência. Ao fim dos 10 minutos, lavou o rosto e encontrou Mrs. Puit parada na porta com uma chávena de chá que ela não pedira
e que claramente precisava de qualquer forma. Ellie não quer dizer com isso maldade, disse Mrs. Puyt, da maneira plana como dizia tudo, como se testasse se as palavras continham água antes de as oferecer. Essa é a língua do pai dele na boca dele. Não a faz ter um gosto melhor ao descer. Não, disse Eliza. Não faz. Bebeu o chá. Acho que já não tenho interesse em saber se ele o quer dizer. Em que então está interessada a vossa graça? Eliza pousou a chávena, ambas as mãos firmes, e pensou no prado inundável de Long Fen, ainda com 4 polegadas de água parada, porque uma reunião para discutir isso tinha sido marcada para um dia em que os campos não podiam esperar. Em ser um ofício, ninguém pode fechar, disse ela, e foi procurar o seu manto, porque os homens da drenagem queriam instruções de manhã, quer o Duque tivesse encontrado tempo para as dar ou não, e ela tinha trabalho a fazer. O prado de Longf inundou 14 acres, do melhor prado inundável da propriedade todos os outonos, em que a comporta superior ficava sem cuidado, e ficara sem cuidado durante 6 anos, porque o Duque anterior considerara a drenagem uma despesa abaixo da atenção urgente, e o Duque atual herdara tanto o prado como o descuido, sem examinar nenhum deles. Eliza examinou ambos dentro de uma semana. Cavalgou com Hob Carroll, cuja família cultivava os campos baixos de Raffray há 3 gerações, e que perdera, a seu ver, mais de 30 de feno em cada um dos últimos 4 outonos devido à água parada. E ela fez-lhe perguntas que ninguém na casa se preocupou em fazer-lhe antes. Não o quão má era a inundação, o que todos já sabiam, mas exatamente onde a água subia primeiro, e quão rápido, e se era a comporta de Salha em si, ou o bueiro sob a estrada que falhava primeiro. Hob Carroll, um homem corpulento e de fala lenta que enterrara 2 filhos e esperava pouco das grandes casas além da cobrança de rendas, respondeu-lhe francamente porque ela lhe perguntara francamente, e ao fim dessa semana, Eliza tinha um levantamento próprio, feito ao método do seu pai, mostrando que a verdadeira falha não estava na comporta de Soli, mas num bueiro bloqueado há 11 anos, a correr com silt que ninguém jamais pagara para limpar. A um custo que ela calculou, verificando 2 vezes os seus números, em 4 libras e alguns xelins, uma soma tão abaixo do que a propriedade perdera em feno arruinado em cada outono desde então, que ela quase riu ao ler o seu próprio total uma segunda vez. 4 libras, disse Hobcar, quando ela lhe mostrou o valor, virando o chapéu nas 2 mãos como fazia quando calculava se devia confiar em algo. 6 anos de feno afogado por 4 libras de escavação. 6 anos de ninguém a fazer a pergunta certa, disse Eliza, o que custa consideravelmente mais do que 4 libras, embora nunca apareça nas contas de ninguém. Ela mandou limpar o bueiro dentro de 2 semanas, pagando aos trabalhadores com a pequena quantia que guardava do seu próprio dinheiro, em vez de esperar pelo livro de Mr. Coombs para lhe conceder uma audiência para o pedir à bolsa da propriedade. E quando as chuvas de novembro chegaram, e o prado em Longfen permaneceu seco pela primeira vez em 6 anos, Hobcaro contou a todos os rendeiros dos campos baixos, e a maioria contou uns aos outros, e dentro de um mês soube-se em toda a quinta mãe que a jovem duquesa resolvera em 2 semanas, por 4 libras, um problema que a propriedade carregava há 6 anos, e algumas libras de feno arruinado. Foi Mrs. Puyt quem contou ao Duque, não Eliza, porque Eliza não pensara nisso, estando ocupada com as contas de lã, onde encontrara uma anomalia que ainda não compreendia. Uma discrepância de cerca de 11 libras entre o peso da lã que o mordomo registrava na tosquia e a soma que o recibo do negociante de lã mostrava paga, uma diferença demasiado pequena para captar um olho descuidado e demasiado consistente em 4 anos de livros de contas para ser algo além de deliberada. O Duque encontrou-a no escritório da propriedade naquela noite, debruçada sobre 4 anos de contas de lã à luz de velas, e ele ficou na porta por algum tempo antes que ela o notasse, o que ela contou depois como a primeira vez que ele a fora procurar, em vez de a ter convocado para ser encontrada. Mrs. Puyt diz-me que o prado de Long Fen está seco, disse ele. É por 4 libras e alguns xelins, vossa graça. O bueiro precisava de ser limpo. Ninguém tinha perguntado. Ele entrou mais na sala e olhou para os livros de contas espalhados à frente dela e não disse nada,
por um momento que se estendeu o suficiente para se tornar na sua própria espécie de declaração. Podia ter me pedido os fundos. Não precisei de uma audiência para gastar o meu próprio dinheiro de bolso, disse Eliza, sem levantar os olhos, e a quinta-feira ainda estava longe. Não foi dito de forma cruel. Foi dito da maneira que ela dizia a maioria das coisas agora, francamente, com o facto deitado plano na mesa como uma moeda, e ela observou-o recebê-lo, sem vacilar, sem argumentar, simplesmente recebê-lo da maneira que um homem recebe uma conta que não esperava, mas não pode contestar. Ela não pediu desculpa. Ele ainda não era, ela compreendia, um homem que pede desculpa, mas ficou um pouco mais tempo do que a conversa exigia, observando-a marcar a discrepância de Lan à margem. E quando ele saiu, não convocou o Sr. Kuhn para registrar que ele tinha estado lá. Isso, pensou Eliza, observando a porta fechar-se, foi o mais próximo que o seu marido lhe deu de uma visita não agendada em 13 meses de casamento. E ela permitiu-se notar isso da maneira que se permitiu os 10 minutos junto ao relógio de manto, contados, reconhecidos e depois postos de lado em favor do trabalho que ainda esperava na secretária. A discrepância de Lan não se resolveu tão facilmente como o bueiro. Passou 3 noites contra 4 anos de registros de tosquia de Griom, antes de ela ter a certeza suficiente para ser perigosa. E a certeza, aprendera com o seu pai, era a única moeda que valia a pena gastar contra um homem que controlava os livros. Descobriu no final um padrão em vez de um roubo único. 11 libras aqui, 9 ali, nunca números redondos, nunca na mesma coluna 2 vezes. A aritmética discreta de um homem que aprendera exatamente o quanto se podia tirar de uma propriedade demasiado grande e mal vigiada para notar. Ao longo de 4 anos, totalizou, pela sua conta, 340 libras. Ela não confrontou Griom. Copiou as figuras com a sua própria letra, ao método do seu pai, e guardou-as onde pudesse encontrá-las novamente, porque um documento mostrado demasiado cedo é um documento desperdiçado, e ela ainda não tinha decidido que uso este teria. Foi Mrs. Put, novamente, quem lhe deu a segunda metade do que ela precisava para entender o seu marido, numa noite algumas semanas depois, quando o Duque cavalgara até ao pasto mais distante, e não voltaria antes do anoitecer. Eliza perguntara cuidadosamente por que é que um homem razoável mantinha a sua própria esposa num horário de comerciante, e Mrs. Put, que servira a casa desde antes de Julian ser desmameado, respondeu à sua maneira plana que continha água melhor do que a maioria dos discursos cuidadosos das pessoas. A sua mãe partiu quando ele tinha 9 anos, disse Mrs. Put. Levou as pérolas de Renfrey e uma boa parte das rendas do trimestre, e um coronel também, e o velho duque nunca perdoou ao rapaz por a amar tão abertamente e tão alto antes. Ensinou-lhe depois que uma mulher a quem se desse livre acesso ao tempo de um homem e à sua bolsa o arruinaria mais depressa do que a bebida. Ensinou-lhe da maneira que se ensina a um rapaz as suas letras todos os dias, até que pegasse. E pegou, concordou Mrs. Put. Não significa que seja verdade. Só significa que ele acredita nisso como tu ou eu acreditamos que o sol vai nascer. Eliza refletiu sobre isso por alguns dias, da maneira que refletia sobre uma coluna de números que não se equilibrava bem, e descobriu que não desculpava o jantar, nem o livro do Sr. Mr. Kuhn, nem o quarto de hora entre o negociante de lã e o homem da drenagem. Uma ferida explicada não é uma ferida perdoada, mas alterou ligeiramente a forma do que ela estava a construir. Já não estava apenas a provar ser indispensável. Estava a desmentir um bueiro e um livro de contas, um de cada vez, uma doutrina instalada há 20 anos. Entretanto, o condado começara, na sua lenta maré, a falar dela de forma diferente. Lady Vane, ainda hóspede há 2 semanas que se tornara num mês, notara também a mudança e moveu-se para contrariar da maneira que Eliza aprendera a esperar de uma mulher que arma o papel como um soldado arma a pólvora, silenciosamente, e primeiro para o público certo. Deixou saber, em confidência cuidadosa à tia idosa do Duque, que possuía uma carta, uma antiga, de antes do casamento do Duque, insinuando um entendimento entre ela e Julian que nunca fora devidamente dissolvido. Ela ainda não a mostrara. Deixou que a sua existência fizesse o trabalho que um documento faz antes de ser produzido,
assustar as pessoas com o que pode dizer. Eliza ouviu falar da carta dentro de uma semana, da maneira que ouvia a maioria das coisas agora, através da rede de criadas e cavalariços de Mrs. Puit, que tinham vindo, sem qualquer campanha da sua parte, a confiar na duquesa com o que não teriam confiado aos canais oficiais da casa. Ela não entrou em pânico por isso. Escreveu a sua existência no seu próprio livro privado, ao lado das figuras de lã, e voltou ao trabalho. Porque uma ameaça nomeada é uma ameaça cortada, e uma ameaça não documentada é, suspeitava ela, na maior parte bluff, embora ainda não soubesse o quanto. Numa noite molhada de dezembro, com a discrepância de lã de 340 libras comprovada e a carta de Lady Vane ainda não produzida, Julian veio ao escritório da propriedade sem aviso pela segunda vez. E desta vez não ficou na porta. Cruzou a sala e ficou a secretária em frente dela e disse, sem preâmbulo: "Meu pai guardava uma sala trancada na ala oeste. Não a abri desde que ele morreu." Eliza pousou a sua caneta. "Gostaria que a visse", disse ele, "se puder vir." A sala, quando ele a destrancou, cheirava a pó e papel velho, e algo mais frio que Eliza demorou alguns momentos a identificar como a quietude particular de um lugar mantido fechado propositadamente em vez de por negligência. Continha os papéis privados do seu pai, correspondência da propriedade, sim, mas também uma caixa fina e trancada que Julian abriu com uma chave que claramente nunca usara, contendo cartas da sua mãe, sem resposta, datadas ao longo de 11 anos após a sua partida. Cada uma perguntando pelo seu filho pelo nome, e nenhuma delas, pela evidência dos selos intactos, jamais aberta pelo rapaz a quem eram dirigidas ou pelo pai que as lhe escondera. Ele disse-me que ela nunca escreveu. Estava ele muito imóvel, dizendo isso, a quietude de um homem a fazer aritmética de que não gosta e que não pode desfazer agora. Ele disse-me que ela nunca perguntou. Eliza não tocou nas cartas. Deixou que ele guardasse essa descoberta nas suas próprias mãos o tempo que precisasse. E quando finalmente olhou para ela, disse a única coisa que tinha, que não era consolo, porque o consolo ainda não era devido, e ela não lidava com moeda pela qual não tivesse ganho o direito de gastar. Seu pai estava errado sobre ela, disse ela. Ainda não sei se isso significa que ele estava errado sobre o resto. Tenho gerido esta casa há 11 meses, disse Julian, acreditando que o tempo integral de uma mulher era uma dívida que ela pretendia cobrar contra mim eventualmente. Não sei como descreditar algo que meu pai passou 9 anos ensinando-me. Então não me peça para confiar na crença, disse Eliza. Mostre-me o descreditar em vez disso. Não hoje à noite, e não com palavras. Mostre-me ao longo do tempo, e eu lhe direi quando tiver visto o suficiente para chamar isso de verdade. Ele acenou uma vez, da maneira que concorda com um limite em vez de um consolo, e foi lá, na sala trancada que cheirava a papel velho, que ele tirou o livro de audiências preto do Sr. Kuhn de debaixo do braço. Ela não notara que ele o trazia, e pô-lo na secretária entre eles. "Eu ia queimá-lo", disse ele. "Não", disse Eliza. "Queimá-lo faz com que você sinta que mudou algo. Mude o que está escrito nele em vez disso, e acreditarei nisso." Ele não respondeu a isso imediatamente, mas também não levou o livro de volta. E quando Eliza saiu da sala trancada naquela noite, foi Julian quem o levou de volta para o seu próprio estudo, debaixo do seu próprio braço, onde não tinha ido desacompanhado do seu secretário há mais tempo do que qualquer um deles poderia facilmente recordar. O documento que finalmente reescreveu a reclamação de Lady Vane não veio da sala trancada, mas da própria mala de Eliza, dos livros de contas que o seu pai lhe deixara, que ela empacotara e nunca desempacotara totalmente em 13 meses de casamento, porque o luto, mesmo servido em minutos contados, nem sempre limpa uma mala a tempo. Ela percorreu-os em janeiro com Mr. Abernathy, o advogado da família, um homem pequeno e preciso que confiava em papel como seu pai confiava, e desconfiava de tudo o resto na mesma medida. E foi Abernathy quem encontrou na própria letra do seu pai o registro que ela não sabia procurar há 11 anos. Thomas Hartwell, na sua qualidade de agente de terras, testemunhara e registrara um acordo de 2.000 pounds pago à família de Miss Constance Bain após a dissolução de um entendimento informal com o jovem Julian Faircross, então herdeiro presuntivo de Renfrew, um acordo feito e aceite,
e assinado com uma letra que AI confirmou contra outras 3 amostras como inconfundivelmente da própria Lady Vane. Ela foi paga para libertar qualquer reclamação que acreditasse deter, disse Abernathy, virando o recibo para a luz. Há 11 anos, na totalidade. Esta carta que ela diz possuir agora, insinuando um entendimento ininterrupto, se é que existe, foi escrita, se foi escrita honestamente, antes deste acordo ter sido pago. Ela simplesmente negligenciou mencionar que a sua família aceitou 2.000 pounds para considerar o assunto encerrado. Podemos provar que a carta é falsa se ela a apresentar? Talvez não precisemos, disse Abernathy. Só precisamos de provar que o acordo é verdadeiro. Um assunto fechado não se reabre apenas porque alguém o deseja aberto. O contra-ataque de Lady Vane veio 4 dias depois, mais rápido do que Eliza esperara e mais afiado. Não a carta antiga, afinal, mas uma declaração juramentada do reverendo Silas Whately, um clérigo idoso, com uma paróquia a 2 condados de distância, atestando que há cerca de 12 anos realizaram uma cerimônia privada de noivado entre Julian Faircross e Constant Vane, um noivado suficientemente vinculativo na antiga e meio esquecida contabilidade da igreja para lançar uma sombra sobre qualquer casamento feito depois, sem a sua dissolução formal. Eliza leu a declaração 2 vezes e não levantou a voz sobre ela, nem enviou pelo duque em alarme. Enviou antes por Abernathy e fez-lhe uma única pergunta: se as contas da paróquia do reverendo Whately mostravam algum recebimento incomum de fundos nos meses anteriores à sua declaração ter sido jurada. Mostraram 40 libras pagas em novembro de uma fonte que o registro paroquial registrava apenas como CV. A recalibração pública veio ao jantar de Colebrook Assis em fevereiro, uma noite a que todo o condado assistiu porque o magistrado a presidir, Sir Aubrey Lim, estava a reformar-se naquela primavera, e todas as famílias de importância num raio de 20 milhas tinham vindo para o ver partir, e como os jantares do condado sempre faziam, para se observarem mutuamente. Lady Vane já tinha deixado circular a sua declaração juramentada amplamente o suficiente para que metade da sala acreditasse que algum escândalo pairava sem solução sobre o casamento do Duque de Renfrew. E foi Julian, a pedido silencioso de Eliza, que se levantou perante a companhia reunida e perguntou a Sir Aubrey, como magistrado e velho amigo da família, se ele permitiria que um assunto de alguma delicadeza fosse resolvido ali perante testemunhas, em vez de ser deixado a apodrecer como mexerico do condado. Eliza levantou-se quando Sir Aubrey acenou, e ela não levantou a voz porque aprendera que uma sala se cala mais rápido para uma mulher que não lhe pede. Lady Vane representou, disse ela, que existe um entendimento ininterrupto entre ela e meu marido, apoiado pelo testemunho juramentado de um clérigo de uma cerimônia privada há 12 anos. Ela colocou o recibo de acordo de Abernathy sobre a mesa perante Sir Aubrey. Eu pediria à sala apenas para considerar um documento antes de considerar qualquer outro. Este é um acordo de 2.000 pounds pago pela família do Duque à família de Lady Vane há 11 anos, após a dissolução de qualquer entendimento prévio, testemunhado e registrado pelo meu falecido pai na sua qualidade de agente de terras, e assinado pela mão do pai da própria Lady Vane. O murmúrio da sala não foi alto, mas Eliza ouviu-o mudar. A maneira como a água muda numa comporta de chlé, finalmente limpa. Se uma cerimônia vinculativa tivesse realmente ocorrido há 12 anos, continuou ela, pergunto-me por que razão foi procurado e aceite um acordo no ano seguinte para dissolver um entendimento que não poderia, de acordo com a conta do reverendo Whately, ter sido dissolvido por pagamento algum. Uma destas 2 afirmações tem de ser falsa. Trouxe o recibo. Perguntaria a Lady Vane se ela trouxe algo além da palavra de um clérigo. Foi aqui que a mudança da sala se tornou uma maré, porque o próprio reverendo Whately fora persuadido a comparecer. Sob o arranjo silencioso de Abernathy e sob o interrogatório preciso e sem pressa de Sir Hubert, apenas 3 perguntas, cada uma mais curta que a anterior, a compostura do velho clérigo desfez-se da maneira particular como a compostura se desfaz, quando nunca foi construída, em nada mais do que o medo de uma dívida menor. Tinha sido pago, admitiu, 40 libras para jurar uma cerimônia que, na verdade, nunca realizara. Precisava do dinheiro para o telhado da sua paróquia. Não pensara, disse ele,
que alguém o examinasse tão de perto. Algo por trás da compostura de Lady Vane desapareceu naquele momento, visivelmente, como uma lâmpada se apaga, não por ser atingida, mas por simplesmente se esgotar. E ela não tentou responder ao silêncio da sala com nada. Eliza podia tê-la acabado ali. Ela tinha, pelo próprio veredicto da sala, já prestado mais do que o suficiente para que a família de Lady Vane fosse perseguida por fraude. A declaração forjada apresentada ao mesmo magistrado sob uma luz mais dura. A memória do condado sobre ela permanentemente má. Ela escolheu, em vez disso, falar mais uma vez antes de a sala se dispersar. Não pretendo prosseguir o assunto, disse ela. O acordo permanece como sempre esteve. Apenas pediria que Lady Vane considerasse a memória do condado como pagamento suficiente por uma dívida que ela já pagou integralmente 2 vezes, e que ela não exija uma terceira contagem. Ela não olhou para Lady Vane enquanto dizia isso, o que era, todos na sala compreendiam, a sua própria espécie de misericórdia, a misericórdia de uma mulher que escolheu não assistir à ruína de outra mulher como entretenimento. Naquela noite no coche de regresso, Julian sentou-se em frente dela no escuro, e demorou algum tempo antes de falar. Devo-lhe um relato, disse ele. Não meramente um pedido de desculpas. Minha tia diz-me que há uma diferença, e confesso que não a entendi até hoje. Há uma diferença, disse Eliza. Um pedido de desculpas diz que está arrependido pelo dano. Um relato diz porque o dano aconteceu na íntegra sem o suavizar na narração. Ouvi o segundo antes de ter muita utilidade para o primeiro. Assim, ele deu-lhe no escuro do coche e depois novamente junto ao fogo quando chegaram à casa. O todo, a partida da sua mãe, os 9 anos de ensinamentos cuidadosos do seu pai, a doutrina de que o acesso não agendado de uma mulher a um homem era a primeira pedra de um muro que terminaria com a casa esvaziada, e o homem feito de tolo perante o condado. O livro de audiências, construído não por maldade, mas por um medo tão antigo que ele parou de o reconhecer como medo e começou, em vez disso, a chamá-lo de boa gestão. Ele não desculpou nada disso. Apresentou-o da maneira que ela lhe ensinara, sem cerimônia. O facto deitado plano como uma moeda. Esse é o relato, disse Eliza quando ele terminou. Agora o pedido de desculpas, se tiver um. Embora eu preferisse a próxima parte. A próxima parte, as minhas condições, disse ela. Se quiser que este casamento continue, em termos em que eu possa viver, em vez de simplesmente sobreviver. Ela já as escrevera, de facto, ao método do seu pai, no seu próprio livro algumas semanas antes, e recitou-as agora da maneira que recitava uma coluna de números. Francamente, uma de cada vez. Manterei as contas da casa em meu nome, não como sua delegada, mas como sua autora. O livro do Sr. Coombe não terá nenhuma entrada para mim jamais, por qualquer motivo. Não sou rendeieira do seu tempo, e não serei agendada nele. As reformas salariais dos rendeiros que comecei em Long Fen e na Quinta Mãe permanecerão como política de Estado, não como minha caridade privada, a serem honradas tanto depois de eu morrer como enquanto viver. E quando tiver medo, pois terá medo novamente, não duvido. Dirá-me isso francamente, em vez de me construir uma cerca e chamar-lhe justiça. Julian ficou em silêncio por um longo momento, o silêncio particular de um homem, apesar termos que ele sabe, mesmo enquanto os pesa, que pretende aceitar. Tudo bem, disse ele. Tudo bem então, disse Eliza. E isso foi quase tudo. Os meses que se seguiram não foram dramáticos, e Eliza não os esperara, porque lhe dissera uma vez que julgaria o descreditar pela acumulação em vez de qualquer gesto grandioso único. E a acumulação era, por natureza, uma coisa lenta e insignificante. Ele mudou a sua cadeira, sem ser pedido, da cabeceira da mesa de pequeno almoço para o lugar ao lado dela. Começou a servir-lhe o chá antes que ela pegasse na cafeteira. Uma coisa pequena, outrora insignificante, e que significava muito na 20ª repetição. Trouxe os livros de contas da propriedade até ela por vontade própria, em vez de esperar que ela os procurasse. E uma vez, em março, pediu a sua opinião sobre a renovação de um contrato de arrendamento antes de ter formado a sua própria, o que era tão diferente do homem que a casara, que Mrs. Puit, observando-o da porta, não disse nada, o que, para Mrs. Puit,
era a sua própria forma de aplauso. Houve uma recaída em abril, e Eliza esperara isso também, porque um hábito instalado há 20 anos não se dissolve meramente porque uma dívida foi nomeada e paga. Julian arranjou, sem a consultar, alugar a velha casa Dyer a um primo distante, a precisar de um lar, uma decisão que tocou no seu próprio interesse futuro na propriedade, e que ele tomara por reflexo antigo, da maneira que um homem toma uma decisão sozinho, quando passou 20 anos acreditando que era simplesmente o que decidir significava. Ela não lhe gritou por isso, pôs o acordo de arrendamento na mesa entre eles e disse: "Fizeste de novo. Não a crueldade, o velho hábito de decidir a minha casa sem mim na sala." Ele olhou para o papel por um longo momento e depois para ela, e algo no seu rosto fez a aritmética honestamente desta vez, até ao fim. "Fiz", disse ele. "Lamento. Vou desfazê-lo de manhã com você presente para a reparação, se o primo permitir o atraso." "Ele vai permitir", disse Eliza, "se for decente. E se não for, também aprenderemos isso. E não será sua culpa 2 vezes pelo mesmo erro. Foi uma coisa pequena, o desfazimento de um contrato de arrendamento. Mas Eliza registrou-o no seu livro privado, da maneira que registrou cada coisa pequena naquele outono e inverno, porque o seu pai lhe ensinara que nada significa muito isoladamente, e tudo significa muito em acumulação. E até meados do verão, a acumulação tornara-se na sua própria espécie de prova. Foi em junho, no aniversário da quinta-feira cancelada, que Julian a encontrou no escritório da propriedade ao crepúsculo, o livro de audiências preto, há muito esvaziado do seu nome e, por ordem sua, nunca mais permitido que o levasse, repousava fechado no canto da secretária onde esteve, não utilizado para assuntos familiares, desde fevereiro. "Tenho pensado", disse ele, "no ofício necessário." Eliza não levantou os olhos imediatamente. Sua frase de jantar. Lembro-me dela. Gostaria de dizer o oposto, se me permitir, e querê-lo tanto quanto quis a primeira versão, que é dizer inteiramente e sem qualificação. Ele esperou até que ela pousasse a sua caneta e o olhasse devidamente. "Você nunca foi um ofício, Eliza. Você foi a única coisa necessária nesta casa que eu nunca agendei e sempre sem saber a palavra para isso. Isso é quase uma declaração." "Não é tudo", disse Eliza. Ele contornou a secretária e ficou perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para o olhar nos olhos, o que raramente precisara de fazer com ele antes. "Eu escolheria você", disse ele, não como um rapaz criado para temer que teria escolhido, com um contrato de arrendamento e um livro de contas e uma cerca à volta da escolha. "Tenho escolhido você há alguns meses, em pequenas maneiras, da maneira que você me ensinou que uma coisa deve ser provada, e acho que não me canso disso, e não espero cansar-me disso, e gostaria de continuar a escolher você pelos anos que restam a qualquer um de nós, com ou sem audiência." Eliza considerou isso da maneira que considerou uma coluna que finalmente se equilibra com a satisfação particular de aritmética provada verdadeira em vez de meramente esperada como verdadeira. "Então estamos de acordo", disse ela. "Estamos de acordo", disse Julian, e foi ao estilo da sua casa naquela altura, quase todo o tratado. 2 anos passaram como anos passam numa propriedade bem gerida, que é dizer, silenciosamente, e na maior parte na narração de pequenas coisas boas, em vez de grandes e dramáticas. Lady Constant Vane estabeleceu-se em Bath com uma modesta anuidade arranjada pela sua própria família, e não incomodou mais Renfrey. O condado lembrava-se dela quando se lembrava dela com mais pena do que malícia, o que Eliza julgou na altura ser castigo suficiente para uma mulher que nunca na sua vida fora ensinada de outra maneira de se garantir. Graham, o mordomo, foi despedido silenciosamente na primavera após a discrepância de lã ter vindo à luz. As 340 libras pagas ao longo de 2 anos de salários em vez de serem perseguidas em tribunal. E o filho mais velho de Hob Caro, Tem, que tinha um dom para números que o seu pai nunca tivera ocasião de descobrir em si mesmo, foi promovido ao posto de mordomo antes dos seus 25 anos, e manteve as contas de lã, a partir desse ano em diante, numa letra que Eliza o ensinara pessoalmente a verificar 2 vezes. A reforma salarial dos rendeiros que Eliza iniciara em Longfen permaneceu como política de Estado,
ainda afixada a cada dia de Lady Day na porta do celeiro na caligrafia limpa de Tom Carroll. E no segundo ano, era simplesmente como as coisas eram feitas em Renfrew, não mais falado como a inovação da duquesa, porque passara, como as boas práticas, para o tecido discreto do lugar. O livro preto do Sr. Coombe permaneceu em uso para os negociantes de lã e os homens de drenagem e os peticionários comuns dos negócios comuns de uma propriedade, e carregou, como prometido, nenhum nome de família jamais. Mas havia, no segundo verão, um livro inteiramente diferente, um pequeno e simples que Eliza mantinha na sua própria secretária, no qual ela e Julian tinham passado, sem nunca formalmente o decidirem, a escrever a primeira quinta-feira de cada mês como reservada, não apenas numa mão, mas às vezes na dele e às vezes na dela, para nada mais oficial do que um passeio a Longfen e de volta, para ver a água deitar-se onde devia deitar-se. E não onde o velho medo de um pai uma vez a deixara ficar e afogar 6 anos de feno. Ninguém agendara aquela quinta-feira. Ninguém a nomeara. Simplesmente recorria porque 2 pessoas tinham escolhido separadamente e depois juntas querê-la. A casa em Renfrew, que tinha prendido a respiração por quase 30 anos sob 2 duques, que cada um à sua maneira temera o que o tempo livre de uma mulher lhe poderia custar, respirava de forma diferente. Os visitantes comentavam isso sem conseguir nomear exatamente o que comentavam. Um calor nas salas que não devia nada às lareiras, um silêncio que era descanso em vez de cautela. Mrs. Put perguntou uma vez a uma nova criada o que tinha mudado em Renfrew nos últimos 2 anos. Considerou a pergunta como considerava a maioria das coisas e disse apenas que a casa costumava prender a respiração e agora a soltava, o que a criada não compreendeu totalmente até ter servido lá 1 ano, e então descobriu que a compreendia perfeitamente. Ela não pedira no início para ser vista. Pedira silenciosamente 1/4 de hora numa quinta-feira e disseram-lhe para esperar a sua vez atrás de um negociante de lã. Parara de pedir depois disso. Tornara-se, em vez disso, impossível de ignorar, um bueiro e um livro de contas, e uma quinta-feira firme de cada vez, não porque exigisse a admiração do condado, mas porque o valor de uma mulher, uma vez verdadeiramente documentado, não precisa de ser argumentado novamente. Ela aprendera e ensinara sem nunca levantar a voz para o ensinar que ser útil não é o mesmo que ser amado, e que um homem que confunde as 2 coisas lhe construirá um horário, em vez de um casamento, e chamará ao horário bondade. O amor, quando finalmente chegou a Renfrew a sério, não chegou por agendamento, chegou numa quinta-feira comum, não agendada e não anunciada, e não lhe pediu nada além de ser deixado entrar. E então, ela já decidira há muito em que termos permitiria, e não noutros.